Olá, que bom estar com você aqui na Rádio Catedral, a Sintonia da Felicidade, neste domingo, não é, com você aqui trazendo um pouco mais sobre a realidade das paróquias da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sou eu, Fátima Lima. Nós vamos hoje, começando agora, vamos até às 4 da tarde com você, falando um pouquinho dessa realidade, conhecendo melhor também as paróquias que compõem a nossa arquidiocese, onde elas estão, qual o trabalho missionário de evangelização que elas realizam, não só também de evangelização, mas social também. A igreja tem um olhar muito importante e especial para toda a questão social, não é? Que envolve a pessoa humana, e por isso também ela faz questão de desenvolver nas suas mais variadas paróquias atividades que possam atingir aquele que mais precisa. Então a gente tem muito assunto hoje aqui no nosso programa e é com muita alegria que eu recebo aqui no Encontro com as Paróquias hoje o padre Givanildo Luiz de Andrade. Ele é pároco da paróquia de Santa Edvíges, Braz de Pina. Seja muito bem-vindo, padre. Boa tarde. E eu agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui, de conversarmos. A gente lembra que o senhor tem um programa aqui na rádio, né, padre? Temos o programa Momento com Santa Edvíges, né? Sempre ao domingo, às 15 horas. Ah, então acabou de acabar o programa do senhor e o senhor já aproveitou e ficou aqui comigo para contar um pouquinho mais da sua paróquia. Exato. Que bacana, que bacana. Né? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Conhecer um pouco o pároco, né, e a realidade paroquial. Sim. É muito importante para o nosso ouvinte também, que está inserido dentro das comunidades, dentro das paróquias da nossa arquidiocese, né? Sim, as comunidades são células vivas da sociedade, né? Formando esse contexto social que é a arquidiocese do Rio de Janeiro e, por sua vez, também a população do Rio de Janeiro, né? Sim, a arquidiocese do Rio de Janeiro é uma arquidiocese que está completamente inserida na capital. É verdade. Faz parte, inclusive, da história da sua fundação, né? Exatamente. Até falávamos aqui antes de começarmos a gravar, né? Contando um pouquinho da história ali de Braz de Pina, né, que era uma grande fazenda, né? Agora esqueci o nome do proprietário, mas que ia até a Baía de Guanabara, inclusive, né? Braz de Pina, essa fazenda, né? Esses grandes proprietários, né, que no passado eles abrangiam fazendas, áreas rurais, e com o crescimento da cidade foram sendo desmembrados e surgindo o que hoje nós chamamos de cidade maravilhosa. Exatamente. E dessa forma também foram surgindo as paróquias, as comunidades, as necessidades de se formar ali também um núcleo que tenha espiritualidade, não é, padre? Que tenha também o desenvolvimento católico ali, não é? É verdade. A realidade da igreja, ela acontece sempre no coração. A pessoa de fé, ela se estabelece em determinado lugar, as famílias, e assim famílias e famílias vão se reunindo, vão se agrupando para celebrar a fé, celebrar a vida, celebrar os acontecimentos, e assim vão surgindo não apenas os bairros, mas vai surgindo também a comunidade de fé. A paróquia, ela surge dessa realidade humana que é provida pelo viver de cada pessoa. A pessoa traz em si enraizada a sua experiência religiosa, transmitida de irmãos para irmãos, e assim surgem as pequenas comunidades, os grupos de reflexões, círculos bíblicos, e dali aquelas pequenas comunidades depois se tornam capelas, já como comunidade de fé. E na medida que vai se desenvolvendo, o bispo vai vendo com o pároco a necessidade de transformar aquele espaço geográfico em uma paróquia. Sim, verdade. Então a paróquia, ela tem um duplo significado. Comunidade de fé, as pessoas celebram e vivem a sua fé, a santidade de todos os dias através dos sacramentos, e também a realidade canônica. O bispo estabelece um limite geográfico para aquela paróquia, e assim ela passa a existir do ponto de vista legal,
reconhecida pela igreja, pelo bispo, que nomeia um pároco ou um vigário paroquial. No tempo do cardeal Sales, ele chegou a nomear até irmãs para cuidar das paróquias. É mesmo. Sim. Tal era a necessidade. Né? Tal era a necessidade de se dar atendimento religioso às comunidades. Os padres iam nos finais de semana para ministrar os sacramentos, celebrar a Santa Missa. E durante a semana, essas paróquias confiadas às religiosas, elas eram mantidas, cuidadas por ela. Depois, graças a Deus, com o desenvolvimento das vocações, né, nesses 3 últimos arcebispos, Dom Eugênio Sales, depois Dom Eusébio e atualmente Dom Arani, as vocações realmente elas tiveram um grande desenvolvimento. Então as irmãs foram entregando o cuidado das paróquias aos novos sacerdotes. E assim, hoje é uma beleza e uma riqueza o Seminário São José hoje. Muitas vocações, muitas ordenações, graças a esses grandes homens, né, que tiveram um olhar muito específico para o desenvolvimento da vocação sacerdotal. Muito legal o senhor contando um pouquinho dessa história, né? Porque conhecer é importante, né? E com isso a igreja ela desenvolve-se muito, porque os novos sacerdotes eles têm um espírito muito desafiador. Eles, quando o arcebispo envia, seja para os morros, seja para as comunidades mais carentes, ou para as comunidades mais abastadas, eles não dizem não, eles arrumam suas malas e vão com muito destemor. E isto traz um vigor muito grande para a Igreja Católica aqui no Rio de Janeiro atualmente. Que bacana, que bacana. Uma coisa que também me chamou a atenção, lendo um pouquinho até da história do bairro, é que desde a sua origem, Braz de Pinas sempre foi um bairro bastante católico, né? Sim, tem uma história muito forte devido ao Santuário da Penha, da Penha, né? Que atrai, né? Nossa Senhora é muito forte na história da evangelização. Nenhuma paróquia, nenhum santuário, nenhum espaço religioso dedicado a Nossa Senhora, ele passa despercebido. Porque Nossa Senhora é uma luz na evangelização. E ela atrai, né? E ela atrai multidões. E verdadeiramente essas comunidades consagradas e que tem Nossa Senhora como um protótipo, como um modelo, elas desenvolvem-se muito bem. E assim, a própria realidade, o desafio da vida vai fazendo com que as populações vão se achegando e vai crescendo o ambiente e vai surgindo a necessidade de novos espaços religiosos para se celebrar os sacramentos, celebrar a vida religiosa, a santificação do povo de Deus. Então assim surgem as paróquias. Agora, quando surgiu a paróquia de Santa de Virges, como que se escolhe o padroeiro daquela paróquia? Assim, é um clamor do povo também? Como que isso acontece? Às vezes é escolhido por um grupo de fiéis que começam a se congregar num determinado momento, em determinado lugar, né? Dá-se o nome, esse círculo bíblico dedicado, por exemplo, a Santa de Virges, ou a São Sebastião, ou a São Judas Tadeu, aquele círculo bíblico, por exemplo. E aí, na medida que vai crescendo, aquela comunidade vai adquirir este nome. Entendi. E dali, com certeza, surgirá a paróquia Santa de Virges, a paróquia de São Judas Tadeu, a paróquia Mãe da Igreja. Geralmente nasce da celebração da fé naquele espaço que começa pequeno, como uma pequena fonte de água, pequenininha, né, que vai crescendo e depois se torna um rio caudaloso, né? Há muitas paróquias famosas, por exemplo, mas no passado não eram famosas, eram pequenininhas, eram pequenos lugares de culto que foi se desabrochando e se tornam depois, assim, chama a atenção pela desenvoltura, pelas celebrações, pelo que produz, né, em termos de dos acontecimentos da fé, da evangelização, e depois elas vão dando filhos
as novas comunidades, que são as capelas, que por sua vez, daqui a pouco, se tornam novamente paróquias, e assim vai se aumentando o número do povo de Deus, evidentemente, e o número de lugares de culto, de celebração, de santificação, de evangelização. Sim. A história de Santa de Virges, ela atrai o povo de Deus pedindo a sua intercessão? Atrai porque toda pessoa que ama Jesus e que se deixa levar por Jesus, pela sua vida, pelo seu amor para o outro, ele se torna assim luz. Toda pessoa de bem, ela transmite algo a outra pessoa e a outras pessoas. Ela chama a atenção pela sua conduta, pelo seu viver, pelo seu proceder, né? No meio de uma comunidade. Por isso que Jesus diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus diz isto a nós e a cada um daqueles seus amigos, ele diz exatamente isto. Quem vive essa dinâmica do Espírito, né, na reta intenção, ele chama a atenção. Então, Santa de Virges chama a atenção, ou chamou a atenção, pelo seu amor a Jesus, pelo seu carinho para com Deus, para com Nossa Senhora. E isso desperta no coração do crente, da pessoa que crer, desperta algo especial, porque o que são os carismas? O que são os dons derramados pelo Espírito Santo? São as capacidades que Deus dá a cada um.